Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Leia aqui do canal Fofuras de Crochê. Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma linda bag. É muito fácil de fazer, até mesmo quem é iniciante faz ela tranquilamente. Vamos lá conferir a lista de materiais? Mas antes, vocês precisam se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e vem comigo! Para fazer essa bolsa, eu utilizei essas três cores aqui de Barroco 6, com dois tons de marrom, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, e o cru, o natural. Mas vocês podem fazer também ela toda colorida, utilizando sobras de cores, né, que vocês tenham aí na casa de vocês. Utilizei aqui, né, na verdade eu vou utilizar a agulha 3,5. Aqui eu já tenho quatro quadradinhos, tá me faltando um, que o quinto é o que nós vamos fazer agora juntos. Então, vamos lá dar início ao nosso quadradinho. Então, vamos lá fazer o nosso anel mágico. Esse anel também, ele pode ser feito através de um nó. Você vai fazer um nozinho, assim, muito simples. Feito isso, você vai agora só ajeitar o nó na tua mão, né? A mão que você vai pegar a linha e a mão que você segura a agulha. Você vai puxar aqui a perninha do fio e vai dar um nozinho pra segurar aqui o pontinho, né? Isso aqui é um nó, na verdade, não conta como ponto. Então, agora a gente vai subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vamos trabalhar aqui 4 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Então, a gente tá nessa etapa aqui, ó, no miolinho. Vamos trabalhar aqui 1, 2, 3, 4. 4 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Então, vamos lá. Aqui, essas 3 correntinhas já equivalem ao meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer agora mais um ponto alto. Outro ponto alto. Faço 2 correntinhas. Vou novamente fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. Aqui já é o meu primeiro do próximo grupinho. Segundo. Ops, peraí aqui. Segundo e terceiro. Segundo e, então, terceiro. Fiz aqui o meu segundo grupinho. Então, fiz aqui já 2 grupinhos, né, de 3 pontos altos. Agora, faço novamente 2 correntinhas. 1, 2. Aí, vou fazer novamente mais um grupinho aqui de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, fiz aqui, né, meu terceiro grupinho de 3 pontos altos. E agora, eu vou fazer o meu último grupinho, que na verdade a gente vai precisar aqui só de 4. Mais 1, 2 correntinhas. Então, vamos agora pro nosso último grupinho de 3 pontos altos. Laço minha agulha e venho, faço mais 3 pontos altos aqui, no mesmo buraquinho aqui, que é no círculo mágico. 2, e por último aqui, 3. Ó, já tenho aqui, né, os meus 4 grupinhos de pontos altos, separado por 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aí, agora, fazer uma correntinha e vou fechar aqui na terceira com ponto baixíssimo. Deixa eu ver, 1, 2, 3. Aqui nessa terceira aqui, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Ó, pronto. Feito isso, a gente já vai subir 1, 2, 3 correntinhas. E agora, a gente vai... Vamos fazer o seguinte, a cada volta que a gente dá, a gente vai aumentando aqui os nossos pontos, né? Então, aqui na primeira a gente teve 3, na próxima a gente vai trabalhar números ímpares. Se a gente iniciar com o número ímpar, a gente vai continuar sempre com o número ímpar. Se iniciar com o número par, vai com o número par. Nesse caso aqui, a gente fez 4 grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui foram 3, né? Número ímpar. Então, na próxima correntinha, na próxima carreira, também vai ser números ímpares. Então, aqui na primeira eu fiz 1, 2, 3. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já vai aumentar pra 7. De 3, a gente já pula pra 7. Então, vamos lá. Então, aqui já tenho 3 correntinhas. Vou laçar, vou fazer mais um. Então, aqui tô com 2, 3... 4,
1, 2, 3, 4, agora 5, 6 aqui dentro, 5 e 6 aqui. O sétimo ponto dessa carreira a gente vai fazer quando a gente terminar a volta aqui, quando a gente for finalizar. Então, agora, novamente, eu faço 2 correntinhas. Faço de novo 2 pontos altos, né? No mesmo lugar aqui. Aí daí outro. E vou continuar fazendo. Todas as laterais tem que ter 7 pontos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui dentro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, ó, 6, 7 aqui dentro. 6 e 7. 1, 2, e faço novamente 2 pontos aqui dentro. 1, 2, 1, 2, 3, 4, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui dentro, 6 e 7, ops, peraí, 7, aí eu vou fazer agora 2 correntinhas, 1, 2, e vou fazer mais um pontinho aqui dentro. E aí, agora a gente completa aquele 7 que faltava no início. Lembra que a gente ficou com 6? Então, agora fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui já tem aquelas 3 correntinhas que a gente subiu. Ele já conta aqui como um ponto dessa carreira. Agora, a gente fecha no baixíssimo. Na terceira correntinha daqueles 3 que a gente subiu aqui. Então, eu venho aqui na terceira. 1, 2, 3 aqui na terceira. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. O ideal é que você pegue direitinho aqui a perninha do ponto, senão ela vai ficando feio, vai ficando marcado. Então, eu vou passar aqui por dentro das 2 perninhas do ponto, ó. Olha só, puxo e fecho direto. Prontinho. Então, a gente já fez aqui a nossa primeira carreira e a segunda. A primeira fizemos 4 grupinhos com 3 pontos altos dividido por 2 correntinhas. Na segunda, nós fizemos 4, né? Grupinhos só que de 7. Dividida por 2 correntinhas, e agora a gente vai para a terceira volta. A terceira volta a gente vai mudar de cor. Então, aqui a gente vai cortar o fio. Aí a gente vai esconder ele aqui por dentro, porque depois a gente vai trabalhar aqui por cima dessa trama. Agora, nós vamos usar o bege. O marrom mais escuro eu usei bem pouquinho. Depois a gente corta aqui o excesso. Vamos usar agora o bege, né? Vamos agora para nossa terceira volta utilizando a cor bege. Então, agora nós vamos para a cor bege. Lembrando, pessoal, que a cada volta que a gente faz, a gente aumenta 4 pontos. Então, a gente iniciou aqui com 3, né? 3 pontos em cada lateralzinha. Aí, na próxima já foi para 7. Aí, na próxima agora, no bege, a gente já vai para 11. 11 pontos. Então, vamos lá. Aqui, vou dar um nozinho. Venho aqui no meu cantinho. Puxo, faço um ponto baixo. Agora, faço mais 2 correntinhas. 1, 2. Fiz aqui meu primeiro ponto alto. Com correntinha aqui, já vem e faço outro. É o segundo. Agora, eu vou fazer meu terceiro. Um, 2, aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, 10, 11 aqui dentro. 10 e 11. 2 correntinhas. Aí, vou pra próxima lateral, mas aqui ainda no mesmo buraquinho, faço 2 pontos altos ainda. E continuo fazendo de novo, né? 1, 2, 3...
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11 aqui dentro. 10, 11. Agora, duas correntinhas, uma, duas. E aí, agora, fiz duas correntinhas, então, vou fazer de novo 2 pontos aqui dentro e continuo fazendo os 9 aqui. E 2 pontos, depois 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui dentro. Quando estiver chegando aqui no final, eu retorno com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, né, no final da nossa carreirinha, da volta que eu dei aqui. E finalizo aqui com 11 pontos, né, com 2 aqui dentro do canto. Na verdade, finalizei aqui dentro do canto. Aí, agora, eu fiz uma correntinha e vou fazer aqui, naquela terceira correntinha, um ponto, meio ponto alto, aliás. Meio ponto alto. Aqui no cantinho. Que é pra dar aquele espaço. Aí, aqui já vou subir uma, 2, 3 correntinhas. Aqui no mesmo cantinho eu já vou fazer outro ponto alto, que aqui já vai começar o canto, vai ficar na metade do canto da próxima carreira. Aí quando eu der toda a volta aqui, que eu chegar aqui, eu vou finalizar a outra metade igual eu fiz aqui, ó, 2 pontos, né? Aí depois une com os outros 2 que estarei colocando agora aqui, ó. Faço mais um aqui dentro, aí continuo fazendo. 1, esse já é o terceiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e agora 14, 15 aqui dentro. 14, 15. Aí agora eu faço 2 correntinhas. Uma, 2, novamente aqui no mesmo lugar, faço mais 2 pontos altos, pra já ir pro outro lado. Lembrando que a cada carreira que a gente faz, aumenta 4 pontos. Então, aqui eu tinha 11, agora eu vou ficar com 15. Então, eu vou fazer aqui essa lateral e essa, e quando chegar aqui no final, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Quando chegar aqui no finalzinho. Então, pessoal, eu cheguei aqui no finalzinho, né? Pra gente finalizar aqui esse canto. Eu vou fazer agora 2 pontos altos aqui dentro, meus 2 últimos, né? O 14 e o 15. E aí, como eu já tinha iniciado lá no começo os 2 aqui dentro, eu só vou fazer agora um meio ponto alto na terceira correntinha. Eu posso tanto fechar com o meio ponto alto, como eu posso fazer com uma correntinha, com 2 correntinhas e um ponto baixinho. Vou laçar, vem aqui na terceira correntinha e fecha com meio ponto alto, tudo de uma vez. Aí faz o canto certinho, o canto fica perfeito. Aí subo de novo uma, 2, 3, já venho aqui no mesmo lugar. E já vou começar aqui a outra carreira, né? Então, se a gente ficou com 15 em cada lateralzinha, agora a gente vai para ficar, então, com 19 pontos em cada lateralzinha aqui. Porque, como eu falei, a gente vai aumentando de 4 em 4. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
E agora, eu vou fazer 18 e 19 aqui dentro. 18, 19. Aí, faço 2 correntinhas e faço novamente o outro lado do leque, né? Os outros dois pontos altos já, pra iniciar a próxima carreira. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer 19 pontos até aqui, né? Aí, 2 correntinhas, 2 pontos altos, aí começa de novo até chegar aqui, onde a gente iniciou. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Essa é a nossa última carreira na cor bege. São 3 carreiras bege. Bem, pessoal, eu cheguei aqui no final da nossa carreira. Então, fiquei aqui com 19 pontos em cada lado. E aqui, parei, né, com 2 pontos no mesmo lugar, aqui do nosso cantinho, né? Daí, aqui, eu vou fazer um laço na agulha e faço meio ponto alto na terceira correntinha. Na verdade, agora a gente vai mudar de cor. Então, nessa etapa aqui, eu já posso cortar o meu fio. Tá aqui o meu fio. Vou puxar aqui a ponta dele, que a gente vai dar início no próximo. Aqui já vai fazendo um arrematezinho, que é pra não desmanchar. Então, vamos dar início agora, né, na nossa última cor. A gente vai vir aqui no cantinho, puxa, faz um ponto baixo, né, uma correntinha, 2, 3, já vou laçar na minha agulha, vem no mesmo lugar, faço outro ponto alto aqui, né, porque essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, então aqui é meu segundo ponto alto. E agora, é só apertar mais um pouquinho, que for meio frouxo. Não gosto que fique diferente dos demais. Então, aqui eu venho e faço, né, outro ponto alto. E agora, nós vamos trabalhar ponto em cima de ponto. Da mesma forma que a gente fez nos demais, vamos trabalhar até chegar aqui. Quando chegar aqui dentro, a gente vai botar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos e continua fazendo o outro lado. Eu vou fazer esse aqui, quando eu estiver chegando no cantinho, eu faço com vocês e depois dou continuidade. Então, pessoal, eu cheguei aqui no cantinho, aí já coloquei meus 2 pontos altos dentro, eu vou fazer 2 correntinhas, colocar de novo 2 pontos altos e vou continuar fazendo até chegar aqui no final. Então, aqui nessa lateral aqui, a gente vai ficar com 23 pontos em cada lateral do quadrado. Então, tem que ter 23 em todos. O ideal é que eu sempre vá contando pra que não fique diferente na hora de unir os quadrados, que eles têm que bater exatamente a mesma quantidade de pontos para cada quadrado. Então, vou continuar o meu aqui e retorno quando estiver no finalzinho aqui para fechar com vocês. Então, pessoal, eu cheguei aqui no finalzinho, né, do nosso quadrado, fiz todos os lados, onde ficaram com 23 pontos cada lado, e aqui já fiz os meus 2 pontos dentro, né, do meu cantinho. Então, vou laçar aqui na agulha, e vou na terceira correntinha e vou fazer o meio ponto alto. Pra finalizar aqui essa carreira, pra gente ir pra próxima carreira. São 3 carreiras nessa tonalidade também. Então, a próxima carreira, vamos ficar com 27 pontos em cada lateralzinha aí. Ó, pega aqui, né? Sempre pegando as 2 perninhas do terceiro ponto, terceira correntinha, aliás, pra ficar certinho. Aí, vem e faz meio ponto alto. Feito isso, vai subir de novo 1, 2, 3 correntinhas, já vem aqui dentro, já faz um ponto alto. E aí, continua fazendo, né? Nesse aqui, a gente já faz um ponto em cima dele também. Aqui, a gente já faz um ponto nele, em cima dele. E vamos continuar fazendo ponto em cima de ponto, até chegarmos no próximo canto. Ao final aqui, lá, já juntando com os 2 pontinhos que a gente faz aqui no canto, no finalzinho aqui tem que ter 27 pontos. Desse canto a esse aqui, 27 pontos, antes da gente fazer as correntinhas e ir pro outro lado. Então, eu vou dar continuidade aqui, fazendo o meu retorno com vocês. Pronto, cheguei aqui no final da nossa segunda carreira, com 27 pontos. Já fiz meus 2 aqui, aqui vou laçar na agulha, venho na terceira correntinha e faço meu meio ponto alto aqui pra finalizar essa carreira. E a gente ir pra nossa última carreira. Então, subo, ó, finalizei com meio ponto alto, subo 1, 2, 3. E continuo no mesmo lugar aqui, já faço, né,
um ponto alto, aqui já tenho 2, aí no próximo 3, e agora eu vou continuar fazendo ponto em cima de ponto, da mesma forma que eu fiz aqui, não tem segredo nenhum. Essa última eu fiquei com 27, a próxima vai ser com 31 pontos. Então, desse cantinho até aqui, eu preciso ter 31 pontos. Eu vou fazer aqui toda essa carreira, retorno aqui com vocês, assim que eu finalizar aqui toda a minha volta, pra gente fazer só o fechamento aqui. E aí, a gente já vai pra parte que a gente vai unir aqui os nossos quadradinhos, pra montar a nossa sacola. Bem, cheguei aqui no final da nossa última carreira, onde eu fiz 31 pontos em cada lado aqui do quadrado. E agora, nós vamos finalizar aqui a terceira carreira, pra gente começar a costurar os lados um no outro. Então, aqui, mesma coisa, eu vou laçar aqui na agulha. Aí, eu fiz um, peraí que eu vou fazer mais um aqui dentro, que eu havia feito somente um. Pronto, agora já tenho, né, 2 aqui e 2 aqui. Pronto, laço, venho na terceira correntinha e faço um meio ponto alto. Aí, vou dar uma correntinha aqui pra finalizar, fechar aqui. Então, agora a gente vai unir os quadradinhos, né? A gente pode tanto uni-los com essa tonalidade de linha, como uma outra cor, ou uma dessas cores que a gente usou aqui pra dar mais destaque. Eu vou fazer com essa cor mesmo. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai unir aqui os nossos quadradinhos. Eles ficaram com 22 centímetros aproximadamente, cada um. Vou fazer agora a união dos lados, né, dos quadradinhos. Finalizei aqui com meio ponto alto. Vou cortar meu fio, deixando um tamanho razoável, porque aqui eu já vou aproveitar o fio pra unir um lado com o outro. Vou usar uma agulha de tapeceiro. Essa união pode ser feita também com a agulha de crochê. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a união com a agulha de tapeçaria. Tá aqui, já venho, pego aqui no cantinho. Para que fique bem certinho. Vou pegar a alcinha de baixo desse ponto. Temos 2 alcinhas, né? Essa e essa, aqui na borda. Então, vou trabalhar pegando somente a alcinha de dentro de cada pontinho aqui, de cada borda do quadradinho. Então, ó, pego essa e venho, pego essa. Como se eu estivesse fazendo uma costura, né? Simples. Então, vou lá fazer essa união até chegar lá em cima. Pegando apenas uma perninha, né, de cada ponto que eu tenho aqui. Entre esse e esse, eu vou pegar de dentro, né, de cada parte. Vou dar continuidade aqui. Quando eu chegar aqui em cima, eu volto com vocês pra mostrar como que a gente vai fazer no próximo. Então, pessoal, eu costurei aqui, né, com a agulha de tapeçaria. Fiz a união de 2 quadradinhos. Na verdade, esse aqui vai ser o fundo e eu vou subir as laterais dele. Então, eu costurei aqui pegando uma alcinha de cada ponto, de cada, né, bordinha aqui, pra dar esse efeito. E aqui, estou do lado direito, Então, aqui é o lado avesso, aqui vai ser por dentro da bolsa. Então, eu costurei direito com direito, né? Então, aqui, ó, já é uma lateralzinha aqui da bolsa. Aí, agora, já aproveito essa ponta aqui do fio, já venho costurar a outra aqui do lado de cá. Então, já venho aqui, ó, vou deixar o trabalho, né, do lado direito, porque eu vou continuar costurando o outro ladinho aqui, né, a outra parte aqui da bolsa, aqui. Da mesma forma que eu fiz essa, vou fazer na outra agora. Então, aqui eu já vou botar um outro quadradinho. Ajeitar ele direitinho. Se vocês quiserem utilizar aqueles marcadorzinhos pra segurar ou amarrar com uma linha aqui também pode. Pode também. Aqui já tô meio que habituada, então pra mim não tem necessidade. Mas é bom amarrar pra quem tá começando pra não se perder. E fazer direitinho, ó. Vou pegar aqui bem naquelas duas, lembra as 2 correntinhas que a gente tem aqui? Então, aqui daqui eu já venho, né, numa delas aqui, ó, pegando a de baixo, uma daquelas correntinhas. E eu vou fazer a mesma coisa, ó, costurando todinho essa lateral aqui. Lembrando que aqui é o fundo dela. Aqui são as laterais, né? Então, ó, já venho aqui. Deixa eu
deixar mais perto aqui pra vocês verem. Ó, já peguei aqui, né? Aí eu vou pegando perninha de cá com perninha de cá. Uma perninha. Lembra que eu falei que a gente tem essa perninha e essa, né? Do ponto, então a gente vai trabalhar de dentro. A de dentro do outro, do fundo, e a de dentro de cá. Lembrando que eu tô costurando isso aqui tudo pelo lado direito. Fazendo essa união aqui do lado direito. O lado avesso é o lado aqui de baixo, onde vai ficar dentro a bolsa. Então, ela é toda costurada assim. Claro que se você costurar pelo lado avesso também não vai dar problema nenhum, não. Não vai modificar, não. Aqui eu gosto de fazer assim, porque eu gosto dessa textura que fica aqui da costura, da união. Eu gosto dessa texturinha que fica aqui. Como formando aqui, ó, esses dentinhos aqui. Então, por isso que eu costuro, faço a união dessa maneira. Então, vou dar continuidade aqui, até finalizar aqui a carreira e volto com vocês. Aqui, como não tem segredo, é simplesmente pegar aqui, né, passar a agulha numa perninha e na outra, e ir cosendo até chegar aqui na parte do finalzinho aqui do quadrado. Eu vou continuar aqui e retorno com vocês. Pessoal, costurei aqui, né, o segundo lado. Lembrando que aqui o fundo, aqui são as laterais. Então, costurei, primeiro comecei aqui, vim pra cá, depois já peguei outro quadrado, já fiz a união aqui. Como eu cortei o fio um pouco grande, aqui já ainda dá pra costurar mais uma lateral aqui. Aí depois a gente fecha também essa daqui. Ainda falta costurar ainda mais dois. Lembrando que eu tô costurando pelo lado direito, né? Posiciona certinho os quadradinhos pra não ficar torto. Parei aqui, ó. Aí já venho pegar aqui naquela correntinha, onde a gente faz aqui aquelas duas correntinhas de separação aqui do leque. E continua fazendo, trabalhando uma perninha só de cada pontinho aqui, que é pra dar aquele efeito que eu falei que eu gosto, daquela textura. E a mesma coisa, eu vou continuar fazendo isso até chegar lá na outra ponta. Aí lá eu já vou pegar o último, né, quadradinho aí. Esse aqui é a união dos lados no fundo. Aí depois a gente vai fazer a união de lado com lado, né, das laterais com lateral. Então, é isso. Não tem segredo, vou continuar fazendo aqui. Quando chegar aí no próximo, eu retorno com vocês. Só reforçando para vocês a importância da quantidade de pontos terem, né? Em todos os lados serem iguais, justamente para isso aqui. Quando chega no finalzinho, os pontos estão exatamente corretos, né? Batendo pontinho por um pontinho, para não ter problema de um lado ficar maior que o outro, porque daí já aí deforma a bolsa. Então, ó, aqui o meu tá certinho. Aí, agora eu vou pro meu último quadradinho, né? Que é o lado. Aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro, agora o quarto lado da nossa bolsa. Então, a mesma coisa, eu vou fazer aqui. Parece que o fio vai dar, cortei um tamanho suficiente. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros ladinhos aqui. Ainda estou costurando o fundo, né, as laterais ao fundo da bolsa. Depois, eu vou estar costurando lateral com lateral. Então, vou dar continuidade aqui e retorno com vocês na próxima etapa pra gente costurar as laterais com as laterais, que na verdade não tem segredo, é a mesma coisa. Não tem segredo nenhum. Tudo que a gente tá fazendo aqui, no fundo, a gente vai fazer também na lateral, na hora de unir aqui as laterais. Então, eu vou continuar aqui e retorno com vocês. Já costuramos todas as laterais ao fundo da bolsa, né? Aqui, ó, dessa forma. E agora, nós vamos costurar lateral com lateral. Vamos unir, fazer a união das laterais. Vamos lá? Vou fazer a união de uma aqui com vocês. E as demais são todas iguais, é só fazer igual a que eu vou fazer aqui agora. Vamos dar sequência aqui, unindo as laterais, né? Um lado da lateral com a outra lateral. É a mesma coisa que a gente fez no fundo, o ponto é o mesmo. A única diferença é que a gente vai iniciar com a linha aqui, né, solta. E aí, tem que fazer o acabamento legal aqui, pra não ficar feio. Tô pegando aqui naquela correntinha de cada ponta do quadradinho. Na verdade, eu vou iniciar só por dentro aqui, que é pra gente dar um nozinho pra que ele fique aqui por dentro, e não lá do lado de fora.
Então, aqui, ó, já dou um nozinho. Firme, né? Pra que ele não solte. Depois é só arrematar esse fiozinho aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pronto, ó, coloquei lá e volto pro meu lado, né, pro lado direito da bolsa. O nozinho vai ficar pra dentro. E vou continuar fazendo a mesma coisa, pegando um pontinho de lá com um pontinho de cá, né? A gente trabalha pegando os pontinhos aqui da parte de dentro do trabalho. Vou fazer isso nos 4 lados aqui da bolsa. Lembrando que isso daqui não tem como se atrapalhar, porque é muito fácil, gente, não tem segredo. É só fazer igual aqui por todos os lados, ó, repare o acabamento como ficou bacana, todo fechadinho. Isso aqui é em um dos cantos do quadrado, né, lá no fundo. Então, é isso, vocês vão fazer isso em todos os lados da bolsa. Eu vou terminar aqui essa união até chegar aqui. Quando eu chegar aqui no finalzinho, né, na ponta, eu volto só pra fazer a finalização aqui com vocês. Porque isso daqui não tem segredo, é somente repetir isso aqui. Bom, cheguei aqui no final, na borda da bolsa, então a gente vai andar aqui mais um pouquinho até chegar de fato aqui na última correntinha de cada lado. Então, aqui a gente fez até naquela segunda correntinha de cada quadradinho. E a gente vai finalizar aqui fazendo um nozinho. Passa o fio, né? Daí a gente passa por baixo dele. E vamos esconder aqui o excesso por dentro da trama. Vocês vão fazer isso em todos os lados aqui da bolsa, né? Nas quatro laterais onde a gente vai unir lateral com lateral. Essa aqui é a primeira, então faltam agora mais 3 laterais pra gente fazer essa união. Aí é só esconder aqui a parte do excesso do fio. E depois vocês cortam, quando vocês verem que já estão se sentir segura de que não vai desmanchar, vocês vão simplesmente cortar. Se quiser, pode abrir aqui o fio ao meio e fazer mais um nozinho, pra que fique bem preso. Se quiser, pode passar cola, pano também, para o acabamento ficar mais bonito. Ó, cortou, deu nozinho, pode passar uma cola, pano aqui. Ou pode esconder aqui o excesso desse fio. Enfim, isso é tudo cuidado no acabamento, para que a peça fique impecável. Quanto mais bonito o acabamento, mais fácil para vender é as peças, né? Então... a gente corta o excesso. Pronto, agora vamos fazer a mesma coisa para os demais lados. Né? Já costurei aqui o primeiro, ó. Ela já começa a criar forma, já vai ficando formando o quadrado. E agora, faltam mais 3 lados, né? Esse aqui, este e este. Então, vou costurar aqui os meus da mesma forma que eu fiz aqui. E retorno com vocês pra gente fazer a parte aqui da borda, né, da nossa bolsa, o acabamento dela. A borda e as alças. Bem, pessoal, agora a nossa bolsa está criando forma, né? Terminei aqui de costurar as laterais, como eu havia explicado, né? Costurar todos os lados iguaizinhos, sem segredo nenhum. Já fiz os arremates aqui da minha bolsa. E agora ela começou a criar forma e a gente vai fazer agora a parte aqui de cima, onde vai deixar ela com um pouquinho mais de profundidade, embora ela já esteja com uma profundidade bem bacana. Olha, ela está sem fazer a borda. Ela está com quase 30 centímetros, até mais, ó, 33 centímetros.
de profundidade. De largura, ela tem 45. E como vamos fazer ainda mais umas 3, 4 voltas, talvez até mais, eu não sei ainda. Vou fazendo aqui com vocês. Então, assim, a gente vai agora fazer voltas de ponto baixo aqui na beirada dela. Até mais ou menos dar um pouquinho mais de altura. Eu acredito que no máximo que não passa de 5 carreiras, mas vou ver direitinho e falo com vocês. Então, a gente vai fazer voltas, né, sequenciais aqui. Vou iniciar aqui com vocês, pra vocês verem por onde eu começo. Vou fazer aqui a alça com esse marrom mais escuro, porque é o que tem mais. O cru eu tenho um pouquinho. Esse daqui me sobrou muito pouco, o que eu tinha mais é o marrom. Então, vocês vão utilizar a cor que vocês têm mais aí, ou a cor que vocês mais tenham gostado também, que vocês vão utilizar pra fazer a bolsa, pra vocês fazer aqui essa parte da borda e a parte das alças. Vocês podem tanto fazer no ponto baixo, no meio ponto alto ou no ponto alto. Eu vou fazer a minha em ponto baixo, que é pro acabamento ele ficar melhor, ele vai ficar um pouquinho mais fechadinho, que a minha intenção é essa. Então, eu vou aqui, ó, dar um nozinho. Venho aqui no meio, vou pegar bem aqui no meio, onde eu fiz a união dos quadradinhos. Faço meu primeiro ponto baixo e fecho ele. E vou continuar fazendo agora ponto em cima de ponto, até dar a volta todinha na bolsa, até chegar aqui de novo onde eu estou. Então, vamos lá. Ponto baixo em cima desses pontos, né, de cada ponto que tá aqui, dos quadradinhos. Lembrando que isso aqui também pode ser feito com ponto alto, viu, gente? Aqui eu quero fazer a minha pra ficar assim, com acabamento assim diferenciado. Eu prefiro fazer com ponto baixo, demora um pouco mais, mas o acabamento fica legal também. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Ponto em cima de ponto. Olha só como tá ficando. Vou dar a volta, né? Toda a extensão aqui da bolsa. Eu vou andar só mais um pouquinho pra quando chegar aqui eu mostrar como que eu faço. Que também não tem segredo, só pra vocês verem, pra não ficar nenhuma dúvida. Se vocês quiserem também, vocês podem aplicar alça de couro, aí deixa a bolsa ainda mais bonita. Ó, cheguei aqui no canto, continuo normalmente fazendo. Fiz um ponto baixo numa daquelas correntinhas, né, que a gente usou uma pra unir os square. Aqui naquela outra correntinha que a gente fez a união, faço outro ponto baixo. A gente tem que tentar manter isso aqui o mais reto possível. Aqui no meio, onde eu fiz a união, vou fazer outro ponto. E continuo fazendo. Aí, já vou pro próximo, já pego a correntinha do próximo ponto e continuo fazendo o ponto baixo. Vocês vão traçar uma linha reta. Ó. Então, não tem segredo não, é só continuar fazendo. Vou dar a minha volta todinha aqui. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês pra gente fazer o fechamentozinho aqui dela, ok? Vou lá e já retorno. Bem, pessoal, cheguei aqui no final da carreira, né? Como eu falei pra vocês. Dei toda a volta e cheguei aqui onde a gente iniciou. Aí, eu venho aqui no nosso primeiro ponto baixo que eu fiz e já faço um ponto baixíssimo. Ó, venho aqui naquele primeiro pontinho. Puxo, eu faço baixíssimo, já faço mais uma correntinha. Faço outro ponto aqui no mesmo lugar. Ó, fiz a correntinha, venho, faço outro ponto no mesmo lugar. E continuo fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Nessa tonalidade do marrom. Então, é isso, eu vou continuar fazendo aqui. Quando eu vou terminar de novo, eu volto com vocês. Finalizei mais uma carreira, né, a segunda. Na verdade, gente, eu vou continuar fazendo aqui até mais ou menos, ó, venho aqui, fecho com ponto baixíssimo, subo correntinha e já começo um ponto baixo no mesmo lugar.
Eu vou fazer mais ou menos de 4 a 5 centímetros de altura aqui de marrom, né? Nessa bordinha aqui. Vou fazer mais ou menos uns 4 centímetros. Já tenho aqui, deixa eu ver. 1 centímetro já. Vou fazer mais uns 3 aqui, ó. Quando tiver dessa altura aqui, eu volto com vocês. Então, não tem segredo. Vocês vão continuar fazendo, dando voltas, né? De ponto baixo. Quando chegar aqui, finaliza com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, faz um ponto no mesmo lugar e continua de novo. Então, você vai fazer isso aí até ficar mais ou menos de 3 a 4 centímetros de altura aqui. Aí, a gente vai fazer a alça em seguida. Vou continuar fazendo o meu aqui e retorno com vocês. Então, pessoal, terminei aqui de fazer aquelas 5 carreiras que eu havia dito que ia fazer nessa tonalidade de marrom. Não chegou a ser 4 centímetros, eu acabei fazendo 3. E aqui a gente já vai fazer a alça da bolsa. Na verdade, eu fiz aqui 70 correntinhas ou 48 centímetros, né? Eu acredito que medindo seja melhor, porque você pode usar qualquer outro fio pra fazer. Aqui terminei com ponto baixíssimo, fiz uma correntinha. E depois fiz mais 70 correntinhas, né? 69, na verdade, que eu já contei com a primeira. E agora a gente vai pegar, vamos colocar, ver a parte... Ver se ela não tá do avesso, né? Ver se ela tá na parte da frente. Certinho aqui, ó. E aí, agora a gente vai unir aqui. Na outra ponta do quadrado, tá vendo? Ó, subir aqui e vou fechar ela aqui. Então, aqui eu fecho com ponto baixo. Né? Venho aqui rente com aquela emenda, né? E venho aqui e faço um ponto baixo. E vou continuar fazendo pontos baixos. Vou continuar fazendo ponto baixo até chegar aqui do outro lado. Quando chegar aqui, eu vou fazer a outra alça também. A mesma coisa que eu fiz esse lado, vou fazer do lado de cá. Aqui no outro quadrado. Aqui vou emparelhar direitinho. E aqui vou subir as correntinhas e vou fechar aqui na outra ponta. E continuar fazendo. Eu vou fazer... essa parte aqui, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para explicar como que a gente faz na alça. Então, voltando novamente. Fiz aqui 70 correntinhas ou 48 centímetros de correntinha, vim aqui na próxima ponta do quadradinho, né, porque eu começo aqui e venho aqui na próxima ponta. Fiz um ponto baixo, fechei com ponto baixo e vou continuar fazendo ponto baixo até chegar aqui na outra divisória, onde eu vou começar a outra alça. Aí, aqui, vou subir 48 centímetros ou 70 correntinhas de novo, e venho e fecho aqui no ponto baixo, na outra ponta do quadradinho. Aí, eu vou continuar repetindo ponto baixo em cima de ponto baixo até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra mostrar o que eu vou fazer aqui na alça. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora... dar vida a essas alças aqui, né? Que elas não podem ficar essas tirinhas fininhas. Então, a gente vai agora trabalhar nas alças. E dando volta na bolsa também, que faz parte, né? Pra fazer a alça, a gente tem que continuar ainda dando volta. Então, a gente vem aqui, parei aqui, venho na minha primeira correntinha, vou fazer um ponto baixo. Uma primeira correntinha. E vou continuar fazendo ponto baixo em cima de cada correntinha que eu tenho aqui. Então, cada correntinha que eu tenho... eu vou fazer um ponto baixo. Se forem 70 correntinhas, vão ser 70 pontos baixos aqui. Uma em cada. Dessa maneira. Eu vou continuar fazendo aqui um ponto baixo em cada correntinha, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu retorno, só pra mostrar pra vocês como que a gente continua, que é basicamente a mesma coisa, mas eu vou fazer e volto aqui pra continuar com vocês. Cheguei aqui no final... onde eu fiz, né, ponto baixo em cima de cada correntinha que tinha aqui. Então, eu fiz a minha última correntinha e aí já venho aqui normalmente na minha base, né? Aqui onde eu comecei, venho na próxima aqui e faço um ponto baixo normalmente. Aí, eu vou continuar fazendo ponto baixo até chegar na outra alça, nas outras tirinhas. Continuo aqui, até chegar aqui, fazendo ponto baixo, até chegar aqui na próxima alça. E vou fazer exatamente a mesma coisa, vou contornar com ponto baixo em cada correntinha aqui, até chegar aqui, no final dela, e continuo fazendo ponto baixo. E a mesma coisa, gente,
Quando chegar aqui na próxima alcinha, a gente vai continuar fazendo ponto baixo em cima de cada ponto baixo que tem aqui. Isso, mais ou menos por umas 3 ou 4 vezes. Pronto, terminei aqui, né? Dei a minha volta, fazendo ponto baixo aqui em cima das correntinhas. E agora, vou para a segunda volta, onde eu vou continuar fazendo aqui ponto baixo em cima dos pontos baixos aqui que eu fiz a alça. Então, não tem segredo, ó, chegando aqui é a mesma coisa, vocês vão continuar fazendo ponto baixo aqui em cima de cada ponto baixo que já tem aqui, né? No caso, os pontos baixos aqui que a gente já havia feito anteriormente. Então, ó, quanto mais voltas vocês derem, mais larguinha vai ficando essa alça aqui. Vou continuar fazendo a minha alça. Vou fazer essa volta, que já é a segunda na alça, né? E acredito que eu vou fazer essa segunda, terceira, mais ou menos 4 carreirinhas. De 3 a 4. Essa já é a minha segunda. Eu vou fazer uma terceira pra ver se vai ficar larguinha. E volto com vocês aqui. Terminei aqui de dar 3 voltas aqui contornando aqui as alças. E percebi que existe a necessidade de fazer mais uma volta, porque com 3 ia ficar muito estreitinha. Então, eu vou fazer 4 carreirinhas. Então, tô indo pra minha 4ª volta aqui na alça, né? Vou contornar toda aqui a alça. Depois desço, contorno aqui a borda, venho pra outra alça e contorno aqui esse canto. E quando chegar aqui, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui minha última carreira e volto aqui com vocês. Prontinho, finalizei aqui as 4 carreirinhas nas alças, né? Ficou numa espessura boa. E aqui aumentou também um pouco as laterais, acabou ficando aqui com 10 voltas ao total, contando com as alças, né? E mais as carreiras que a gente já tinha feito. Ela ficou mais funda, gostei, ficou maior. Vou finalizar pulando um ponto e fazendo ponto baixíssimo no próximo. Prontinho. Feito isso, eu vou cortar meu fio e arrematar aqui essa pontinha. A gente arremata, vai trazendo o fio aqui pra dentro da trama. E assim ficou a nossa bag finalizada. Ficou muito bonita. Eu gostei demais do resultado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Para quem assistiu o vídeo até aqui, se vocês quiserem que eu faça o forro dela, deixa aqui nos comentários, que depois eu faço aqui o passo a passo do forro para colocar nela. Mas para isso eu preciso que vocês curtam esse vídeo, que vocês deixem aqui nos comentários, ok, pessoal? E obrigada para você que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha. Aguardo vocês na próxima aula. Obrigada, até mais.